Olá, amigos. Vamos à nossa análise de fechamento do pregão dessa segunda-feira, que começou muito bem a semana. Ibovespa apresentando alta de 2,33%. Curtiu a alta de hoje do Ibov? Escreve aqui no comentário, deixa um like, um joinha aí em homenagem a essa alta do Ibovespa. Logicamente, se esse conteúdo aqui da análise de fechamento for útil para você de alguma forma, compartilhe ele. Agradecemos demais sua valiosa audiência por aqui. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. E agora eu vou apresentar para vocês quais são os ativos que eu vou falar aqui nessa análise de fechamento do pregão. Deixa eu colocar aqui na tela para que você possa visualizar quais são esses ativos. Ibovespa, depois mini índice mini dólar, na sequência eu falo das ações da PTR4 até ali na NTCO3, ou seja, totalizando aqui 16 ações a serem comentadas nessa análise de fechamento do pregão. Se o ativo que você deseja que eu comente não está aqui nessa lista, dá uma olhada aí com calma nessa lista, pode até dar uma pausa aí no vídeo. Se não estiver nessa lista, escreve aqui embaixo nos comentários, espaço é seu, dê seu feedback, escreva aí qual ativo que você quer que seja comentado para a próxima análise de fechamento do pregão. A gente sempre vai fazer um filtro em cima de todas as solicitações, que não dá para colocar todas, senão a análise de fechamento vai ficar muito longa, mas a gente busca selecionar os ativos aí mais solicitados, enfim, tentando atender o maior número possível de ativos. Vou rodar aqui a vinheta e nesse momento aí você já aproveita para deixar aquele joinha, aquele like que nos ajuda a disseminar o conteúdo gratuito e de qualidade aqui do canal para outras pessoas. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibovespa, que fechou em forte alta e superior a 2,3%, fechando aí para cima da média móvel de 13 períodos. Recuperação importante em cima dessa região aqui de suporte, não perdendo a mínima aqui desse fundo do gráfico diário, que é também um fundo lá do gráfico semanal. Mas de maneira geral é como se o Ibovespa tivesse vindo daqui para cá e tudo isso aqui fosse um processo de tentativa de subida que até agora não deslanchou. É como se o tempo vai passando e não vai conseguindo ganhar força. Mas de maneira geral o que nós temos aqui é um dia que representa força por parte dos compradores, que consegue superar as máximas dos 3 últimos pregões, aumentando a probabilidade do Ibov voltar para a principal zona de resistência aqui desses 3 topos anteriores. Ou seja, começando ali uma resistência na faixa dos 113.406 até um patamar de 113.815. Ponto mais alto mesmo, 114.375, mas de maneira geral, dos 113.400 até os 800, zona de resistência mais relevante para o índice Bovespa, caminho mais provável para o Ibov nesse momento, já que conseguiu se recuperar bem ali em cima da média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico semanal, gerando um sinal de alta no gráfico diário e voltando para cima da média também do gráfico diário. Então algo positivo que aconteceu no pregão de hoje. Superação da máxima de hoje reforça o viés positivo deixado pelo pregão dessa segunda-feira. Mini índice pancadaça para cima, né? Abriu caindo e já voltou forte aqui para cima, gráfico de 60 minutos, movimento muito prolongado para cima, que aumenta a probabilidade de se poder ter algum processo de correção dessa subida. Ou seja, não seria algo muito estranho se amanhã acontecesse um pregão aí de queda, um pregão de indefinição, ou seja, uma correção aqui de toda essa subida. É lógico que a gente vai olhar para a correção aqui para as resistências que foram rompidas, né? 112.290, 111.955, essa região aqui de topo, que até deu uma parada aqui como resistência, esse é outro patamar que passou direto. Então essa região, se acontece a abertura em queda, abriu aqui perdendo a mínima dessa última hora de pregão, vai ficar um pouco mais para a gente buscar a operação de venda, tentando pegar um pedaço dessa correção e olhando para os níveis de antiga resistência que podem funcionar como patamar de suporte em conjunto com a média móvel exponencial de 13 períodos que tende a ir subindo. Abriu subindo, dá para continuar olhando para a ponta compradora? Sim, preferencialmente após movimentos de correção. Até mesmo um gráfico de 2 minutos, 2, 5 ou 10 minutos
para buscar essas operações na ponta compradora. Já no dólar, tivemos um dia de forte queda. O dólar que tinha já no pregão passado respeitado aqui essa zona de resistência, abriu subindo, bateu lá na zona de resistência, que até essa linha aqui se representa essa região de topo aqui, ó. Bateu nessa região, não conseguiu ganhar força, e uma pancada para baixo, perdendo as últimas 3 mínimas ascendentes. E no gráfico semanal voltando, inclusive, para baixo da média móvel, aqui no diário também. Então, sinalização muito forte de baixa. E mesmo que aconteça alguma dia de alta aqui, aumentou a chance da gente poder caminhar gradativamente para essa região aqui de suporte, localizada ali na faixa dos 5,120 até um patamar de 5,103. Gráfico intraday do dólar, 60 minutos. Podemos ver aqui um pivô de baixa, tendência forte de baixa estabelecida, tenta subir já batendo no nível ali que era suporte, funcionando como patamar de resistência, e está dando um movimento de queda. Abriu caindo, foco em buscar a operação de venda, preferencialmente através das correções aí, entradas mais próximas da média, enfim, um topo descendente, um gráfico de 2, 5 ou 10 minutos. Abriu subindo, tem espaço para ter uma correção um pouquinho maior. E aí a gente vai olhar para esse ponto aqui que estabeleceu uma resistência. Ali é um suporte que virou aqui uma resistência. Que ponto é esse? 187,50. Então, se abrir subindo, superando aí, gerando sinalizações de alta para cima desse nível de preço, dos 87,50, melhor para a gente buscar operações de compra, tentando pegar um movimento aqui no gráfico de 60 minutos, olhando logicamente essas entradas lá no gráfico de 2, 5 ou 10 minutos, tentando pegar um movimento de recuperação aqui até uma região ali na faixa dos 214 ou mesmo na média móvel exponencial 3 períodos, que nesse momento está em 219. Ações, PTR4 no dia de hoje, alta boa, alta de 1,59%, engolfo de alta em cima dos 2 últimos candles, na verdade dos 4 últimos candles, né? Os copos dos 4 últimos candles foi encoberto aqui, esse aqui, encobertos por esse candle, superação da máxima desse pregão, localizado aqui em 31,38, reforça a chance de ter algo mais para cima. Desafio para os compradores aqui no próximo pregão. Região dos 31,58 e média móvel 31,65. Nova alta com fechamento acima dessa região reforça um viés mais positivo, um sinal realmente mais relevante ainda do que do pregão de hoje em termos de força por parte dos compradores. Para quem está comprado na PTR4, tem duas opções de trabalhar com stop. Em R$30, por exemplo, em R$30,33, um pouquinho abaixo aqui dessa região, ou abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$29,87, ativo que ainda está dentro de um contexto de tendência de baixa no gráfico diário, fazendo a correção no gráfico semanal, se aproximando ali da média, ou seja, quanto mais próximo da média vier, melhor para se buscar uma compra aí de fundo ascendente pelo gráfico semanal, pensando em position trade na PETR4. Vale 3, dia de hoje de forte alta, está entre as médias ainda, mas já conseguiu fechar acima da região ali dos R$70,20, quem lembra aí dessa zona de resistência. Grande candle de alta, vamos ver se ela consegue sair agora dessa região aqui. Quem está comprado em Vale 3 pode trabalhar com stop ou abaixo da mínima do pregão de hoje, em 67,32, ou abaixo da mínima do fundão aqui no 66,46. Aqui, ó, logo aqui embaixo desse patamar. Então seria esse nível aqui de ponto de stop ou aqui embaixo. Então são os dois níveis aí de stop. Vou entrar comprando aqui agora perto da zona de resistência, risco um pouco maior para o ativo. E sinalizações de alta, seja no gráfico de 60 minutos, seja no gráfico diário, já para cima desses R$70,20, os R$70 número redondo, fica ainda melhor para as operações de compra de swing trade na Vale 3. Após isso, Banco do Brasil, BBS3, recomendação de compra no dia de hoje, recomendamos compra aí na última hora de pregão, tentando pegar o quê? O ativo está dando uma tendência de baixa no gráfico diário? Sim. PD bateu nessa mínima e teve um grande candle de recuperação, gerando aqui um engolfo de alta em cima desse candle, ou seja, um sinal de fundo em cima de um fundo ali anterior. Baseado na correção, principalmente do gráfico semanal, batendo aqui em cima da média, expectativa de poder gerar um novo movimento de subida, optamos por arriscar um pouco mais nesse papel, tentando pegar todo um processo aí de recuperação. Stop, tamanho do stop, quanto alocar, o objetivo da operação está tudo dentro do aplicativo DV Invest, que você pode aqui através do seu celular bater o QR Code ou através aí do link aqui na descrição desse vídeo você acessar
para ter aí as informações de entrada, de stop, do qual o tamanho do risco, quanto alocar nessa operação, o objetivo dela, tudo dentro do aplicativo. Após isso, teve também recomendação de compra em CXSE3, que fechou aqui na faixa dos R$9. Depois de um grande candle de baixa, ela já volta aqui para cima da média, já gera um sinal de alta, um gráfico semanal, um sinal de fundo ascendente. Então é uma tentativa de entrada, basicamente tentando pegar no próximo movimento de subida no gráfico semanal e colocando stop aqui para baixo, deixando o objetivo mais lá para cima, também tudo informado dentro do aplicativo. Quanto alocar, risco da operação, está tudo lá dentro. É o ativo que está aqui, veio caindo de maneira fraca, bate aqui praticamente em cima no patamar do gap, né? Ou seja, invade a região do gap e logo na sequência já tem um candle de baita recuperação, aumentou a probabilidade de ter algo para cima, um fundo no gráfico semanal. Vamos ver se ela confirma isso nos próximos pregões. VBBR3, também recomendação de compra, candle forte de alta. Para quem lembra aqui, ó, que padrão é esse gráfico aqui composto por 3 candles? Beleza, esse aqui seria um martelo, mas qual? Sozinho esse aqui é um martelo, mas que padrão gráfico é esse aqui, ó? Que padrão gráfico é esse composto por 3 candles? Escreve aí nos comentários qual é esse padrão gráfico. Então, composto por esses 3 candles. Vamos ver se confirma ainda mais o padrão, que já gerou um fundo. Superação da máxima desse candle aumenta a probabilidade de subida. Lembrando, a tendência é o quê? De baixo. Ok. Qual é a ideia aqui? Ó? Perde a mínima lá de vários fundos anteriores, vários fundos, só que já volta com um candle muito forte para cima, deixando um rastro aqui de força por parte dos compradores. Mas a ideia principal é tentar pegar aqui, depois desse movimento de subida, fraqueza para cair, volta ali para cima da média, de tentar pegar no próximo movimento de subida do gráfico semanal, um pedaço dele, por meio do gráfico diário, por meio de um stop um pouquinho mais curto, usando a volatilidade do gráfico diário. Dado de entrada, ponto de entrada, stop da operação, objetivo, o risco, o tamanho do risco e o quanto alocar dentro do app, dentro do aplicativo, que você pode acessar via app.dvinvest.com.br. A MER3, bom dia de alta também, 5,51% de alta, superou a máxima ali de um topo anterior, por pouco ali em 4 centavos acima dos 17,55, pivô de alta, projetando aqui onde esse ativo pode andar aqui, fazendo a projeção de alta alternada. Primeira projeção já foi atingida, segunda projeção em R$18,99, em R$19 basicamente no meio redondo, que passa ali pela região do topo anterior do gráfico diário. Então ativo aí com a projeção boa na faixa dos R$19, fazendo a projeção clássica na faixa lá praticamente dos R$20, 61,8% desse movimento de subida projetado a partir dos 17,55. É essa projeção de alta para o ativo. Quem já está comprado na ação, coloca o stop aí para baixo da mínima do pregão de hoje. Se gerar algum sinal aqui de enfraquecimento ou de indefinição, avaliarei a partir do próximo pregão a forma de buscar estar dentro aí também desse possível movimento de subida de AMER3 americanas. Via 3, mesmo setor aí, Via 3 gerou um fundinho aqui ascendente, superação da máxima de hoje confirma aí um sinal de alta, de também poder ter algo aqui para cima. Lembrando, ela está dentro de um viés um pouquinho mais negativo, né? Ela veio aqui, rompeu uma linha de tendência de baixa aqui nesse ponto, mas não conseguiu dar sequência e nesse momento volta ali para testar essa região, mas de maneira geral ainda com topos descendentes, mas agora com fundo ascendente, tendência indefinida e apresentando com o pregão de hoje um viés de alta. Vamos ver se ela dá sequência aí para cima, superando a máxima pregão de hoje. Para quem está comprado, coloca o stop abaixo da mínima dos 2,96 em 2,95, ou ao comprar a superação da máxima de hoje também stop aí podendo ficar nos 3,05 abaixo da mínima do pregão de hoje. CSNA3, CSN, siderurgia, fundo no mesmo nível do fundo ali anterior, belo candle de alta, 4,05% de alta, respeitou a linha média, então é um bom desafio proativo, está dentro de uma tendência de baixo pelo gráfico semanal. Se conseguir superar nessa semana a região dos R$14,15, vai aumentar a probabilidade de ter a mudança da tendência no gráfico diário, ou seja, inclusive até algo semelhante à formação do que? De um fundo duplo. Se confirmar aqui a superação da máxima desse topo, localizado em 14,42, que é ali, ó, região de dois fundos anteriores, perdeu força nessa região e voltou aqui para baixo.
Quem está comprado de alguma forma nesse papel, deixa o stop abaixo da mínima do fundão aqui dos 12,68 em 12,67. Sabendo que ainda a tendência é de baixa, ela muda para alta se voltar para cima dos 14,42, a tendência de curto prazo. Uzi Minas, dentro do mesmo setor, alta forte de 5,23%, também dentro da tendência de baixa. A ação perdeu ali os dois fundos anteriores, mas está conseguindo voltar levemente aqui para cima desse patamar, que enfraquece essa retomada da tendência de baixa. Mas de maneira geral, eu ficaria um pouquinho mais interessado em buscar entradas em Uzi Minas se ela passar a gerar sinal de alta acima dessa região aqui da média móvel exponencial de 13 períodos, dando um indício maior de força por parte dos compradores. Se ela volta a entrar numa tendência de alta, se superar os 8,73. E da mesma forma que eu mencionei CCNA3, quem tiver comprado nesse ativo para estabelecer pelo menos um stop aqui seria em 7,56 abaixo da mínima de hoje. BB Seguridade, BBSE3, ação que fez um pregão muito forte na sexta-feira, rompendo um topo anterior, gerando praticamente um fundo duplo e vindo para romper essa máxima aqui. Então a ação está bem forte, belo fechamento, ganhou bastante força no pregão de hoje. E para buscar as novas entradas nesse ativo, me chamaria atenção para compra através de um fundo ascendente aí nos próximos pregões, algum retorno do preço, ou mesmo pelo gráfico 60 minutos. Mas enfim, o cenário é positivo, o viés é de alta, a tendência de alta em diferentes prazos operacionais, desde o gráfico diário, semanal, mensal, alinhado mais para cima em BB Seguridade. B3SA3, candle gigantesco de alta hoje, 6,8% praticamente de alta, conseguiu em um único pregão superar as máximas de 1, 2, 3, 4, 5 candles, o que reforça a chance de ter algo mais para cima. A entrada aqui na resistência tem um risco um pouco maior e o stop muito longo. Então, qual seria a alternativa de entrada? Ou aguardar algum pregão aqui de indefinição para buscar uma entrada, ou aguardar, por exemplo, olhar um gráfico de 60 minutos, avaliar aqui uma correção do G60 ou mesmo uma lateralização para uma compra de pivô de alta. Enfim, seria uma alternativa para tentar trazer o stop e deixar um stop um pouquinho mais curto nessa operação da B3SA3. Mas de maneira geral é um bom sinal que traz no mínimo a chance ou de buscar entradas após o pregão de hoje acima dessa região essa ali na faixa dos R$ 13,20, aguardando ou o sinal de fundo ascendente no G60 acima desse patamar, ou mesmo aguardando um candle de definição após esse grande candle de alta para buscar uma entrada. Candle de definição, um candle assim, ó, candle pequeno ou dentro dele ou aqui em cima, enfim, de maneira geral, fica mais interessante para abrir uma compra e o stop ficaria até abaixo dessa mínima aqui. Após B3, falando assim, ó, qual seria a resistência, né, maior para B3 depois desse candle de alta do diário? Se olharmos aqui para o gráfico mensal, intermediário na faixa dos 14,16 e lá em cima, lá nos 15,54. Se olharmos para um gráfico semanal aqui, não tem tanta resistência após essa região que ela está brigando, que é essa região aqui desse fundo, mais esse aqui. O outro nível vai ficar um nível intermediário de resistência na faixa dos 13,60 e na sequência na faixa dos 14,25, que é muito próximo daqueles 14,16 que eu comentei do gráfico mensal. O próximo ativo a ser falado, CSAN3 Cosan, ativo que gerou um sinal de alta hoje, engolfo de alta contra a tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Girou em golfo de alta, aumentando a probabilidade de buscar suas próximas resistências. Primeira resistência na casa dos 18,57, segunda média móvel de 13 períodos, nesse momento em 18,82. Se você estiver comprado, você já tem a opção de jogar o stop da posição para baixo da mínima de hoje em R$ 17,57. Estando de fora, eu colocaria menos capital se for para abrir compra contra essa tendência do papel. Mas se seja um bom sinal de alta, é contra a tendência. Semanal ainda não é dos melhores, é um retorno muito grande depois de um longo movimento de subida. Então, enfim, colocaria menos capital tentando pegar um próximo movimento de subida aqui do gráfico diário que ultrapasse a média, né? Porque se ficar só na média não vai valer muito a pena, porque assim, já vale a pena dar o 3%. Pois é, mas tem que pensar que você está arriscando praticamente 4% para uma resistência para sair numa média de 3,16%, menos que 1 para 1. Esse aqui não me chama tanta atenção. MRFG3, ativo que também vem dentro de uma tendência de baixo no gráfico diário, semanal bem forte para baixo, gerou um candle ali que pode proporcionar um fundo no mesmo nível do fundo anterior,
mas pela forma como aconteceu esse movimento aqui, ainda fico com expectativa de poder ter algo mais para baixo. Então é um ativo que eu ficaria um pouco mais disposto até a olhar o que? Para venda. Se ela chegar a bater nessa média aqui, ficaria mais atento em buscar uma venda de swing trade em Marfrig. Quem está comprado, já são 3 candles tentando subir, tem a opção de jogar o stop para baixo da mínima de hoje, em R$ 11,93. COG N3, ativo que gerou uma baita subida hoje de 9,77%, depois de uma pancada para baixo no pregão passado. Mas se olhar para o semanal ainda está travado em cima da média, está tendo aqui, vindo aqui mais para cima, pegando um gráfico mensal, tentando mudar a tendência dela de baixo, tentando gerar uma formação de fundo duplo aqui, ó, que seria através do rompimento dessa máxima, que é o rompimento dos R$ 3,13. Mas só esse candle aqui não me levaria a comprar, não que ela não vá subir, mas não me leva ainda a comprar com a GN3 para swing trade, não encaixa na forma de trabalhar. Eu olharia um pouquinho mais para depois desse candle, sinalizações de alta acima dos 2,80, 2,75 é o que pode me trazer aí uma opção um pouco melhor de buscar alguma compra em COG N3. Gráfico semanal ainda não me agrada tanto. JHSF3 está dentro de uma bela tendência de alta no gráfico semanal, no gráfico diário, vindo por um processo de correção curtinha ainda em relação a todo esse movimento de subida. Ideal que ela se estendesse um pouquinho mais essa correção aqui, até atingisse ali a média. Essa seria a entrada mais bacana que poderia acontecer, uma correção um pouquinho maior. Mas para quem já está dentro da operação, tem como botar o stop ou abaixo dessa mínima aqui ou abaixo dessa mínima aqui, ou seja, ou abaixo dos 7,54 ou abaixo dos 7,45, tentando pegar o próximo movimento de alta na ação, que está alinhada para cima no semanal e no gráfico diário. E NTCO3, que está dentro de uma tendência basicamente de baixa, depois que ela fez isso aqui, não era isso que eu queria fazer, depois que ela fez isso aqui assim, ó, pronto, é isso aqui que eu iria fazer. Ela retomou basicamente a tendência de baixo, quando volta aqui para baixo, candle grande de alta de 2,67%, gap de baixo, comprar aqui abaixo das médias, semanal abaixo das médias, pode até dar certo, mas eu prefiro ficar de fora desse ativo. Aguardaria algo mais aí para pensar em compra, principalmente acima de toda essa região aqui assim, ó. Esse nível de preço lá para trás que era um suporte, que aí deu um pulo ali para baixo, que virou aqui resistência aqui na frente. Aqui novamente essa faixa de preço voltou a ser resistência, que também fecha uma vez acima já volta para baixo, fecha uma vez acima já volta para baixo. Então observe as duas vezes que fechou acima desse nível de preço aqui, que é uma região ali por volta dos R$16,50 até os 16,65. Fecha vez acima, logo na sequência teve um gap de baixa muito grande depois desses fechamentos acima. Então, de maneira geral, sinalizações de alta para cima dessa região 16,50 na natura é o que vai me levar a me animar mais a abrir compra de swing trade no ativo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão, de deixar seu comentário, qual ativo você quer que comente para a próxima análise de fechamento do pregão. Te aguardo amanhã no nosso radar do mercado, a nossa sala ao vivo, que vai aí das 8h45, no mínimo até as 13 horas. E depois ainda tem o intervalo das 14 às 16. Quando não acontece ali na parte da tarde, a gente vai avisar para vocês com a devida antecedência. Pelo menos dentro ali na parte da manhã a gente já avisa, caso não aconteça no período da tarde. É isso, um grande abraço e até a próxima.